Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje que vai falar de velocidade e vai falar com um capixaba que tem velocidade na veia. Daqui a pouco você vai saber mais detalhes. Antes, eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça, quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as redes sociais, para os canais de áudio. Então, se você quiser mais informações, os contatos da Fornexus estão logo aqui embaixo, nos comentários fixados desse vídeo. Peço encarecidamente também para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, dar like nesse vídeo aqui que vai ser muito legal, você vai ver, e nos outros que a gente tem no canal também. Só para você ter ideia, 90% das pessoas que assistem o Edcast não são inscritos. E se você se inscrever, você vai facilitar muito o nosso trabalho de trazer mais conteúdo de qualidade para você. Então peço encarecidamente para você se inscrever no canal, não custa nada, é só você apertar o botãozinho que está aqui embaixo, se inscreve, não custa nada e vai ajudar bastante. Dá like também, ajuda muito também. Agora a gente conversa com Hugo Sibien, piloto capixaba, é o único piloto capixaba participando de competições nacionais hoje, né, Hugo? Isso, tem alguns outros pilotos em regionais. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Legal. Tem alguns outros pilotos em competições regionais, mas nas principais categorias, que é no ciclo da Stock Car e na Endurance, que são duas das principais categorias, só tem eu por enquanto. Por enquanto, estamos tentando trazer... Tem uma formação. Tem uma leva nova do pessoal do kart, aí, a molecada que está correndo aqui, está correndo fora, tem correndo lá fora também, o pessoal tá rápido. Eu acho que daqui a pouco tem novidade por aí. Legal, você falou da Stock Car, mas você tem uma experiência grande na Endurance, né? Na Endurance é o terceiro ano que eu faço campeonato nacional. O que é a Endurance e como é que você chegou na categoria e como é que você está na categoria? A Endurance é um formato que tem em vários países do mundo. A maioria dos países que tem automobilismo desenvolvido, na Europa tem um campeonato europeu, nos Estados Unidos tem um INSA, que é o campeonato americano, são corridas de longa duração. A mais famosa delas, e talvez a prova mais tradicional do automobilismo, é a Le Mans, 24 horas de Le Mans, que fez a 100ª prova, 100 anos de Le Mans agora, nas 2 semanas atrás, que a Ferrari voltou e ganhou logo de cara, que foi uma festa, foi um dos maiores eventos que a Le Mans já fez. Então aqui no Brasil a gente tem o Império Endurance Brasil, que surgiu com a junção de alguns campeonatos regionais de Endurance. A gente sempre teve corrida de longa duração. Lá 50, 60 anos atrás já tinha as corridas na Gávea, já tinha... teve a 1000 milhas, a primeira edição da 1000 milhas brasileiras com o pai do Emerson Fittipaldi, o Barão, que promovia. Então o pessoal resolveu pegar algumas corridas dessas que já tinham alguns campeonatos regionais e fazer o campeonato brasileiro. Então são provas de 3, 4 ou 6 horas com carros de diferentes classes, protótipos e GTs. Você não corre sozinho nessas provas, né? Não, ou com mais um parceiro ou com 2 parceiros. Eu já tive a composição dos 2 jeitos. E aí você corre no protótipo ou no GT? No GT. Aliás, desculpa, no protótipo. Qual a diferença dos dois? O que é cada um? O GT são carros que derivam de carros de rua. Antigamente eles derivavam de verdade, eram os carros de rua que... O cara pegava, adaptava, fazia umas coisas assim. Hoje em dia não. Fazia aqueles frufru que muita gente gosta de fazer. Exatamente. Aerofólio, não sei o que e tal. Isso aí lá atrás, né? Na verdade só tinha GT, não tinha um protótipo de corrida. E aí os protótipos eram mais direcionados para corridas de GP, Grand Prix, né? Fórmula e etc. Isso é lá nos primórdios. Mas hoje em dia a gente tem a categoria GT4, que é mais ou menos, são carros que 60% é do carro de rua, mas ele já sai de fábrica preparado para corrida. Então muda a suspensão, muda freio, muda a preparação de motor, muda toda a estrutura do carro. Então, mas ainda é um carro que é 60% deriva do carro de rua. Lá a gente tem, na Endurance, a gente tem o Porsche 718, tem a McLaren 570, tem a Mercedes AMG que GT. São um pouco mais do que carros de rua, né? Venhamos e convenhamos, né? Tem um Mustang, que já é um carro que é bem trabalhado a parte de baixo, porque é um carro maior, mais pesado. Então você tem um balanço de performance para esses carros serem competitivos um com o outro. Você não pode comparar um Porsche 718, que é bem leve,
com um motor bem menor, com um Mustang que é bem maior e mais pesado. Então você tem tem que seguir os parâmetros ali de cada categoria. Um aumenta um pouco a potência, outro diminui, aumenta um pouco o peso, e aí você faz um balanço de performance. Aí tem a GT3, que é a categoria, é a principal categoria de GT do mundo, né? Esses carros correm mundo afora, tanto que a McLaren 720 que está correndo aqui, estava correndo o GT Open, teve lá na Europa, teve a pandemia, ela voltou, veio para cá em 2021, ela voltou a correr aqui. Esses são carros que são 10 a 15% do carro de rua, o resto é uma linha de montagem diferente, outra coisa. Tudo preparado para corrida. E os protótipos são carros que não tem similar na rua, que são, parece o carro que eu corro, que é um protótipo AJR, a cabine dele parece mais uma cabine de um cockpit de avião do que um cockpit de carro mesmo, que ele é apertadinho, abaulada, a escotilha para entrar é pequenininha, nem é janela, parece uma escotilha mesmo. E são carros preparados, são bem mais leves que os GTs e muitas vezes mais potentes. E muitas vezes mais caros também, né? Os GTs geralmente, tirando os LMP1, que hoje em dia é o Hypercar, os GTs são mais caros. Mas todos eles são caros, não tem nada barato no automobilismo. Mas significa caros quanto? A gente tem carro GT que vai variar. Você comprar um GT hoje custa em média 500 mil dinheiros. Se for inglês é 500 mil libras. Se for europeu é 500 mil euros. Mas isso aí é sem impostos, sem transporte, sem taxa de reposição, sem nada. Então a gente faz uma média de 5 milhões, 4 milhões, 6 milhões de reais. Né? Caro. Isso só para começar a brincadeira, né? Para começar. Aí você tem que ter um pacote básico de peças, de reposição, um pacote de ferramental, a equipe tem que ter engenheiro, tem que ter telemetrista, tem que ter chefe de equipe, os mecânicos têm que ser bons, tem a carreta para transportar, e aí vai. Cara, e como é que você entrou nisso? Como é que foi que tudo começou para você? Porque, assim, não é uma coisa fácil, né? Não é em qualquer esquina você encontra alguém disposto a falar assim, não, arruma 500 mil aí, euros, que eu tô querendo comprar um carro aqui para começar a correr. Os carros são das equipes e aí você tem que chegar lá, você tem que mostrar um serviço para você conseguir chegar numa categoria dessa. Eu fui convidado em 2020, eu corri um regional no Rio Grande do Sul, aí tinham algumas pessoas que corriam comigo, ex-pilotos de Stock Car, algumas pessoas que corriam em outras categorias e que começaram a correr de endurance e estavam precisando de um piloto. Aí pediram um piloto que achava que ia performar naquele tipo de carro, que eu corri num protótipo diferente, mais leve. Aí me convidaram e eu fui, deu certo, acabei ficando, estou lá até hoje. Mas a gente começa sempre no kart. No meu caso, eu gostava muito mais de ver corrida de moto ou de Fórmula 1 na TV do que ver outro tipo de esporte. Eu nunca fui muito bom de bola. Esporte assim, eu gostava mesmo de esporte motocross, de outras coisas diferentes. E aí sempre quis, sempre perturbei e sempre começa com patrocínio. Molecada começa no kart lá, enchendo o saco da família até a família que não tem tradição, com meu pai não corria de kart. Ele fez uma corrida de kart em 1992, sem querer, mas ele nunca foi corredor. Então foi perturbando mesmo. Aí inaugurou o kartódromo aqui, que aí é um kartódromo bem... na Serra, né? Na Serra. O kartódromo daqui é uma das melhores pistas do Brasil. Ela já recebeu o Brasileiro, já recebeu a Copa do Brasil, o traçado é excelente, são 16 pistas possíveis, é grande, ainda deve ser a maior área de escape do Brasil, porque ela é muito maior do que a área de escape mínima, então é muito mais seguro do que as outras pistas de kart. E o kart o kart profissional é rápido, né? Você tem karts aí que passam com folga dos 100 km por hora, 120, 130. Na minha época era mais rápido ainda, tinha kart que chegava a 150, 160 por hora. Sua mãe deve ter ficado muito satisfeita com seu pai de botar dentro de um carro que vai mais de 100 km por hora. Ela não sabia que era perigoso, né? Então, como assim sabia? Ela sabia que era rápido. Bota um moleque, quantos anos você tinha na época? A primeira vez que eu sentei no kart eu tinha uns 10 anos, 12 anos, mas não participei de campeonato. Não, tudo bem, mas entra num carro que vai passar de 100 km por hora, um carro que não tem segurança, zero. Não. Você capotou, você sai igual moto, você vai ficar
pegando asfalto ali. Aham. Mas ela nunca tinha. Como aqui não tinha o kartódromo, só tinha pista de corrida de rua, a gente meu pai nem cogitava isso, porque realmente era bem mais perigoso. Você tem meio fio, tem poste, tem outras coisas aí que a gente nem fez. Mas quando veio o kartódromo, ela se sentiu mais segura, mas eu era muito chato. Eu perturbava muito por causa disso. Então ela não teve jeito. A gente foi uma vez, aí já na primeira corrida eu ganhei, e aí pronto. Aí não teve jeito mais. E aí, como é que foi esse começo para você? O que você sentiu quando você sentou no carro e começou a dirigir? Um moleque de 10 anos, 11 anos. Como é que foi? Você lembra dessa sensação? Eu lembro, a sensação de fazer uma coisa que eu tinha feito tanto, eu gostava tanto de ver, tanto de motor, tanto de carro, as coisas. Quando eu sentei, eu falei, pô, é isso mesmo. E eu não tinha medo, né? Eu tenho umas 2 costelas, eu deixei umas 2 costelas no cartódromo e tal. Como é que foi isso? Foi um acidente no final da reta, travou um motor, eu entrei lá para dentro do box e quebrei do lado de cá, e depois quebrei do lado de cá numa batida em T. Mas isso faz parte do serviço, não tem jeito. Isso aí é ossos do ofício. Eu tenho vértebra fora do ofício, literalmente. Eu tenho vértebra fora do lugar por causa de batida também, mas já automobilismo. Mas isso aí são coisas que você não pensa. São coisas que você tenta agir antes de sentar no carro. Você fala, agir como? Vamos correr numa categoria mais segura, ou não, vamos discutir autódromo. Por exemplo, a Endurance tem autódromos que ela não consegue ir. Tradicionalíssimos no Brasil. Por exemplo, o Tarumã é um autódromo que não homologa. A Stock Car é o limite para andar no Itarumã. Por quê? Porque não tem área de escape que comporta as velocidades dos carros atuais. Itarumã é um autódromo bem tradicional, mas é um autódromo que agora está um pouco mais, tem uma área um pouco de escape maior, mas ainda não conseguiu atender os requisitos mínimos para ir uma categoria como a Endurance. Então, existe hoje em dia uma preocupação muito maior com a segurança do que tinha antigamente. Obviamente eles estão melhorando, o Tarumã melhorou bastante nos últimos anos, teve uma corrida, a Stock Car voltou para lá, eu corri agora há 2 meses atrás na Stock Car lá, mas tem alguns autódromos ainda que não... O Guaporé, por exemplo, está sendo feita uma reforma com a esperança de trazer mais categorias para lá, para fazer uma estrutura melhor de segurança, etc. Então, hoje em dia, no Brasil, já tem uma preocupação muito maior do que tinha antigamente. Teve muito autódromo aí que a área de escape mínima e carros rápidos demais e que dá problema. Isso aí machuca de verdade. Entendi. Aí você, moleque lá, 10 anos, entrou no kart, começou a dirigir, ganhou a primeira prova que fez. Não, essa primeira prova que eu ganhei foi quando eu fui federado. Eu fiz umas provas avulsas, coisas bem amadoras nesse tempo, porque não tinha cartódromo aqui. Então a gente viajava, tinha um kart, alugava, fazia, mas aqui em 98, 99 teve a primeira prova federada, eu já tinha lá 15 anos. E aí a gente... já estava velho já? 15 anos. Pro kart, a galera começa com... Eu tenho um filho de 5 e eu tô querendo levar ele, então... Que isso, 5 anos, cara? Já começa cedo. Mas para você, quando é que virou isso? Quando é que virou essa chave? Porque, assim, um hobby, uma coisa de criança, de adolescente, ok, você entra ali, vai dirigir, não sei o quê, mas depois segue a vida. Segue a vida. Quando é que você deu o estalo que você queria ser realmente piloto? Eu parei, né? Depois do kart, a gente tem sempre aquele problema. Hoje em dia, o automobilismo, não sei se é o esporte mais caro, mas provavelmente é. Você tirar um menino do kart lá, o menino começou cedo, e botar ele na porta de uma Fórmula 1, vamos falar da Fórmula 1. Quem fez essa conta não foi nem eu, foi o Rubinho num podcast também. Ele falou, 70 milhões de reais. Então, hoje, naquela época era menos, mas era muito dinheiro ainda. Então, você não tiver um apoio de uma empresa ou um apoio de alguma uma coisa por trás, porque o patrocínio vai no começo. Se você não for uma família milionária, bilionária, você vai chegar ali até certo ponto. Até certo ponto. E aí a gente parou na época, porque aqui no estado não tinha aquela tradição, ainda existiam as fórmulas no Brasil, tinha bastante campeonato de fórmula ainda, tinha Fórmula Chevrolet, Fórmula Renault, e agora parou um tempo, voltou agora. E aí eu já estava na porta aí, eu fui estudar, mas continuei fazendo como hobby durante muito tempo. Kart? Não. Kart, track day, cross country de moto, motocross, né? Você queria se quebrar de algum jeito, né? Você queria arrumar um jeito de se quebrar. Uma vez que você entra, quando tem alguns amigos meus que falam assim, pô, vou botar meu filho pra correr de kart, eu falei, você tem certeza? Ele nunca mais vai sair disso.
Não tem jeito. Quem gosta, gosta. Não vai conseguir correr lá em cima, vai correr de qualquer coisa. Se você me chamar para correr de carrinho de rolimão, tô dentro. Então, aquela disputa, aquela emoção, você não consegue sair dela. E aí, em 2016, eu voltei a correr realmente num regionalzinho lá no sul. Aí eu comecei a ganhar corrida, comecei a ser convidado. Como é que foi para você voltar? Assim, foi a vontade de voltar? Você já procurava campeonatos que você pudesse concorrer? Eu sempre tentei fazer alguma coisa relacionada à velocidade. Tanto cross country eram corridas, não eram profissionais, mas eram corridas rápidas, amadoras de moto. O kart, sempre tinha um treino ou outro, e nunca consegui sair da pista. Mas quando eu fui fazer um evento desse, depois eu fui participar do campeonato por convite, aí você reativa tudo aquela coisa da adolescência e etc. Começou dando certo, aí eu fui convidado para a próxima categoria, fui convidado para a próxima, cheguei na Endurance e agora no Stock. Stock você está na categoria de entrada, né? Hoje em dia eles Stock Series, né? Eles tem uma política de botar as pessoas começarem na Series para ir para a principal. Não é porque o carro da Stock Car é um carro diferente. O carro da Stock Car, que também o campeonato americano de Stock Car, é o NASCAR, né? Eles são carros diferentes dos outros carros de corrida. Eles são mais pesados, têm menos carga aerodinâmica. Então tem um modo de guiar diferente. O pessoal tem uma dificuldade de adaptação inicial. Você vê pilotos consagrados que chegam lá e tem uma dificuldade de adaptação. Vem da Fórmula 1, Fórmula Indy, mas o carro é diferente, é outro bicho. Então você tem ali a Stock Series, que é um chassi até 2019 era praticamente igual. Depois a Stock Car ela adotou algumas peças do carro de rua para ficar mais próximo do visual de um carro de rua, por exemplo, porta, algumas peças de metal, antigamente era 100% fibra. E ficou um pouquinho diferente, mas mesmo assim o V8 lá de baixo é a mesma coisa, os pneus são iguais e eles põem essa categoria de entrada, vamos dizer, para você ter um tempo de adaptação do carro. Aí você falou que você teve uma pausa aí e você foi como todo menino, estudou, o que você fez, o que você estudou, o que você trabalhava com o que, você vive hoje do automobilismo, como é que é? Basicamente hoje o meu tempo o automobilismo ocupa mais da metade do meu tempo hoje. As duas categorias elas demandam bastante, né? Tem que dar retorno para patrocinador, que é importantíssimo, sem isso a gente não consegue. E eu fui fazer engenharia, engenharia civil. Eu queria fazer engenharia mecânica, mas aí converso com meu pai e falo, não, faz civil, que eu acho que tem um espectro mais amplo. Fazer engenharia civil na Federal, na UFS, e direito à noite na FDV. Nem cheguei a fazer nenhuma aula de direito, porque quando começou a engenharia, entrou uma greve de 11 meses, e aí eu desisti e fui fazer Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Lá eu fiz administração e fiquei 15 anos lá em São Paulo depois disso. Então, mas hoje você vive de automobilismo? Hoje não é a principal fonte de renda, né? Porque você tem que chegar lá e tem, por exemplo, na Pro Series já é uma história diferente, né? Stock Car. Mas é uma coisa que é a série principal, mas é uma coisa que me demanda bastante tempo, que eu estou me dedicando bastante agora. Mas, assim, eu estou te perguntando porque é um tipo de categoria que te exige muita grana, né? Exige. O carro é muito caro, eu não consigo. Viagem. Ali, se você não tiver patrocínio, você tem que ser um gentleman driver. Que é o cara que tem muito dinheiro, não tem nada para gastar e vai arrumar um hobby caro desse, uma brincadeira. Exatamente. Não é o seu caso. Não, eu não tenho carro, a única coisa que é minha é o meu macacão e o capacete. que também é caro pra caramba, que também é patrocinado, né? Porque quanto é que custa um capacete? O meu ali, se você botar a pintura, vai custar uns 25 mil. Que isso, cara? Um capacete? E o macacão? Macacão, uns 7 mil, por aí. Sem a roupa de baixo. Que é mais uma grana que você vai gastar. Que é mais uma grana, que é mais uns 2, 3 mil, sapatilha mais uns 2, 3 mil, e aí vai. E como é que faz, cara, pra
para conseguir correr? Como é que faz para buscar patrocínio? Quem é que te patrocina? Que tipo de retorno você dá para o patrocinador? O esporte é um retorno interessante. Eu aprendi isso bem quando a Nova Forma entrou com a gente em 2020 para 2021. Eles estavam no meio da pandemia, não tinha muitas ações fora podcast, fora live, e o retorno deles foi o seguinte: fala, cara, você está me dando mais retorno do que essas lives de artistas que a gente patrocina, porque o cara é um modo musical que tem 80% das pessoas não gostam, dependendo do público que você está querendo atingir. A outro não gosta de eletrônico, outro não gosta de sertanejo, outro não gosta desse tipo de programa, esse tipo de comédia. O esporte é universal. Então, se você falar abrir uma página de jornal ou um portal, você falar de esporte, você não tem aquela barreira de gosto musical, barreira de cultural e etc. Então, o retorno está sendo muito bom e é o retorno do esporte, né? Você tem transmissão ao vivo pela Band Esportes, pelo Sport TV, pela Bandeirantes, você tem o retorno de rede social, tem o retorno de mídia especializado ou mídia não especializada. Isso aí, você fazer. Existem profissionais que fazem a sentimetria, que eles falam. Fala quanto que você investiria numa publicidade, se fosse publicidade pura, ao invés de patrocinar isso daqui e te trazem esse retorno. Isso aí para a empresa é importantíssimo e também para a imagem da empresa que está mostrando que é associada ao esporte, né? Que você tem que ter uma vida saudável. O carro... É isso que eu ia te perguntar. Automobilismo é esporte, pô? Qual é o carro? Não é você, pô? Então, vamos lá. A gente perde uns 4 kg por prova lá. Então, se você tiver com preparo físico ruim, você não consegue completar em alto nível. O que acontece? Você está dentro de um carro que está a 60 graus, seu batimento está entre... 60 graus dentro do carro? Seu batimento está entre... Dá para ligar o ar-condicionado? Não, tá tudo mais leve, porque senão o carro não performa. Aí você está com batimento entre 115 e 180, depende do que você está fazendo, se está numa ultrapassagem, numa parte perigosa. Então, se você cansar, não é que você não vai conseguir fazer, você vai tirar o pé. Você não vai não vai ter mais aquela finesse. Então você tem que trabalhar o aeróbico. Quem começou com isso foi o Senna. E aí você não consegue. Aí fala, mas a Stock é um carro que você não é um Fórmula, mas lá é muito mais quente que um Fórmula. Então você vê você olhar uma corrida de Stock Car entre uma corrida e outra, ou depois da corrida, o pessoal sai acabado lá de dentro. Né? Ensopado. Por isso, um dos motivos um dos caras que eu acho monstros é o Rubinho, que ele sente qualquer coisa e vira, né? Ele já chegou na Stock, já chegou lá na frente, já ganhou 2 campeonatos e está com 50 anos. Ganhou o campeonato agora. O último da Pro Series foi o Rubinho, e é um cara que a gente olha e fala, pô, veio da Fórmula 1, etc. O Casagrande, por exemplo, ele não é um cara que da da Stock, não chegou na Fórmula 1, com certeza tentou, ótimo kartista e etc. Rubinho veio da Fórmula 1, beleza. São dois caras totalmente diferentes, mas os dois, o Casagrande é um atleta. Se você seguir a rede social dele e falar, pô, esse cara é um triatleta, performance de triatleta. E o Rubinho tem 50 anos e tem que seguir um cara desse. Então, se você não tiver o preparo, você está enrolado. Você tem contato com o Rubinho nessas provas? O sobrinho dele é da minha equipe, né? Então eu tenho contato mais com a irmã do Rubinho do que com o Rubinho. A gente tá lá junto sempre, mas o fim de semana de corrida é muito corrido. Então... O que você acha do Rubinho? Porque o Rubinho, eu acho que ele é meio injustiçado no Brasil. Totalmente injustiçado. O brasileiro, ele não tem ideia do que é estar na Fórmula 1 no nível que ele estava, brigando com quem ele estava e fazendo vice-campeonato, ganhando corrida. Isso o pessoal souber um pouquinho... Não precisa nem ser um estudioso de Fórmula 1. O pessoal tiver um pouquinho de noção do que ele fez, muda essa história, né? Teve a mídia também na época, né? A própria Globo, na época, tinha o Cacete Planeta, que ficou 11 anos batendo no cara. Sacaneando. Sacaneando. E dizem que ele era muito bom de acertar o carro, né? Ele fazia muito bons acertos. Inclusive, os acertos dele eram até meio copiados lá quando estava na Ferrari. Existe a lenda, isso aí profundamente não consigo te dizer, mas existe a lenda que o Rubinho
o acerto do Schumacher podia ser o do Rubinho, mas do Rubinho não podia ser o do Schumacher. Então, se o carro tivesse do Rubinho tivesse mais rápido, ele transportava Todas todo as o acerto informações. pro Schumacher lá. E o Rubinho é excelente nisso. E ele é só olhar o que ele faz quando ele em categorias menores. O pessoal focou na Fórmula 1, mas você pegar um Senna, que já era um ídolo máximo, mundial, nem brasileiro, e botar todo o peso da morte do Senna nas costas do moleque. O Rubinho tinha 21 anos, não Ele lembro. tava no primeiro ano de Fórmula 1 dele, eu acho que ele morreu. O Primeiro ou segundo ano, né? Numa Jordan, acabando de sair de um trauma, que foi o acidente dele, foi seríssimo, né? Aquele acidente na sexta-feira, do fim de semana que o Senna morreu, foi sério. O trauma do Senna e botar todo aquele peso em cima do Rubinho num carro que não era competitivo para ganhar campeonato e cobrar aquilo ainda, ele foi bem demais. E é um monstro. O cara chega. Hoje em dia, ele sentar no kart é difícil ele não ficar nos top 3 com 50 anos de idade. Sentou na Fórmula Indy, foi bem. Sentou na Stock, foi bem. Então, não tem o que falar do Rubinho. O pessoal que bate nele é porque tem aquela coisa do estigma do brasileiro. Antes do Rubinho, teve a Copersucar. Teve, com o Fittipaldi, né? Eu estava vendo uma entrevista do Wilson, irmão do Fittipaldi, hoje já mais velho, ele reclamando, ele até se emocionou, falou, pô, eu estava no Brasil fazendo um carro de Fórmula 1 e a imprensa só porrada, em vez de estar por trás apoiando. Essa parte da história do futebol, do automobilismo, que você não ganhar, você não... Segundo não vale. Segundo não vale, muito... no Brasil é uma coisa muito doida isso. Exatamente. E esse carro Copersucar era esquisitíssimo, né? Também. Ele era... Venhamos e convenhamos. Tinha 3 jogos de roda. Não, esse é o Tyrrell. Esse aí era o Tyrrell, mas não era o Copersucar. Não teve? O Copersucar não teve 3 jogos? Não, esse aí era um esquisitíssimo. Era esquisito. Era o limpa-trilho lá, era um Tyrrell azul, eu acho, mas não era o Copersucar, não. O Copersucar teve algumas inovações, depois foram aprimoradas. Teve o negócio do álcool também, era a época da indústria do álcool no Brasil, né? Para incentivar. O Copersucar era justamente por causa disso. Por causa disso. Era a indústria do álcool, depois a Skol patrocinou, teve algumas empresas brasileiras que patrocinavam, e foi outra coisa, foi um tiro no escuro, uma fé monstruosa do Wilson e do Emerson, que o Emerson tinha acabado de ganhar o campeonato, estava com um contrato para ser assinado, renovado na McLaren, e resolveu pilotar o carro da Copersucar, que era uma empresa deles, que estava começando na Fórmula 1, podia ter sido tricampeão, que foi o Mark Hunt que foi campeão no carro dele, inclusive que assumiu o lugar dele. Então é muito fé mesmo e tem que ser louvável, né? Tem que maluco, ser, né? Maluco. Foi maluco. Mas a gente tinha que... O que faltou no Rubinho, o que faltou lá atrás, que às vezes vai faltar num próximo brasileiro que entra na Fórmula 1, é justamente essa... Falou, pô, o cara que tá lá junto, hoje em dia na Fórmula 1, para você chegar lá, você não... É mais difícil que antigamente. Então, o cara já está na Fórmula 1, você tem que torcer pro cara. Não pode ser... Não tem bobo lá na Fórmula 1. Qualquer piloto que tá lá fala, não, mas aquele é o filho do dono. O cara que tem muito dinheiro tá pagando mas pra ele tá ali, né? Tá pagando, mas ele... Ele tem que ter um mínimo, né? Tem que ter um mínimo de expertise para estar lá. Então, falando disso, você acha que tem chance de um brasileiro voltar pra Fórmula 1? Acho que tem. Tem uma pressão midiática muito grande. A Fórmula 1 tem muita força no Brasil, a audiência é muito grande. Mas, pô, você já tem tempo que não tem nenhum brasileiro. E os últimos brasileiros, assim, não brigaram por nada. Nos últimos anos, os brasileiros que estavam lá, eles não estavam em equipes de brigar por campeonato, né? Pô, você estava na Ferrari, o Rubinho estava na Ferrari, Massa estava na Ferrari também. Massa chegou a quase ganhar um campeonato, né? Nos últimos anos mesmo, porque o Massa saiu da Ferrari e foi para a Williams, né? E a Williams ainda era uma equipe média, na época hoje já é fundo de pelotão. Então você tem 2008 foi um traumático para muita gente do automobilismo, porque o Massa perdeu o campeonato faltando 2 curvas no Brasil, então é complicado. Depois do Massa, eu acho que vai vir talvez o Drogovic tem chance de entrar. Por quê? O Drogovic tem um apoio já capitaneado pela XP, de apoio financeiro. Não é um cara que tem nome, que é uma coisa bem complicada. Você for
um cara que já vem de uma família do Piquet, Fittipaldi. Bruno Senna foi para a Fórmula 1, ele é um bom piloto, mas ele teve algumas facilidades que não é culpa, não tem demérito no trabalho dele, mas ele tem um nome que leva, que carrega, que tem a parte ruim e a parte boa. Né? O Drogovic não tem essa parte. Tem que ser na moral. Ele tem que ser na moral. E eu, na minha opinião pessoal, ele é muito melhor do que vários pilotos que estão no grid lá, que eram contemporâneos dele da Fórmula 2 e etc. Só que não é um Tsunoda, né? Tsunoda é o japonês e a Honda tá lá, então eles querem um japonês. Isso acontece. Para mim, o Drogovic é melhor que o Tsunoda. Era melhor do que o Mazepin, era melhor do que o Mick Schumacher, mas aí tem você toda tem essa... Mazepin cada um tem uma coisa específica, né? A Honda, por exemplo, vai patrocinar o japonês. O Schumacher é o Schumacher. O Alonso mesmo, ele carrega para onde ele vai, ele carrega o Santander com ele, que é o banco espanhol, né? Exatamente. É um patrocínio muito forte. Muito forte, apesar dele ser um grande piloto. E hoje tem uma pressão em relação ao Stroll, filho do Stroll. O Stroll filho em relação... Né? Porque não é só o Stroll, tem outros acionistas dentro da Aston Martin que querem desempenho. O gap de ponto entre o Alonso e o Stroll, que não é um mau piloto, tá? O Stroll não é um piloto ruim, ele já foi para pódio, já fez pole, o cara que faz pole na Fórmula 1 pode ser totalmente ruim, né? O cara pode ter melhores, pode ser outro... Mas pode dar uma sorte ali também, quebrarem 15 carros, batida, chuva, na época, quando ele fez a pole, eu acho que não foi esse caso, não. Existe essa sorte também, mas não, acho que não foi esse caso. Mas existe um gap de 80 pontos hoje na Fórmula 1 entre o Alonso e o Stroll. Na mesma equipe. Na mesma equipe. Então, ele teve alguns azares, mas está precisando performar. O que falta no Stroll, porque o pessoal está falando dos especialistas, parece que é um pouco de falta de motivação. Né? Motivação? Não sei. Qual motivação mais um cara desse pode querer? Eu também não entendo. O cara tá na maior categoria do mundo, o cara tá ganhando uma grana... Né? Ele sabe que aquilo ali é para muito poucos, né? Muito poucos. É muito mais peneirado que você tá jogando no Barcelona, por exemplo. Muito mais. Muito mais. É 20 pilotos numa categoria só, não é? E aí, Barcelona, mas você tem o Real Madrid que é igual o Barcelona, você tem o Bayern de Munique, o Manchester City, tem o Juventus, lá não é, lá são 20. Eu vou derrubar esse negócio. Não, tá tranquilo. Lá são 20 e 20, acabou. Não tem reserva, não tem outra liga, não tem outra coisa. Quem que você acha que foi o melhor piloto brasileiro que você já viu correr assim? Foi o Senna? Foi o Senna e o Piquet. São características diferentes. Piquet é sinistro, né? Piquet é sinistro. O problema é que fora da pista o Piquet fala merda pra caramba. O Piquet, ele não é um cara de mídia, né? O Piquet... Mas pelo contrário, eu acho que ele é muito de mídia, porque tudo que ele fala vai pra mídia. Ele falou assim, por um polêmico. Exatamente, mas tem gente que vive disso. Mas o Piquet, eu acho que não. Eu acho que o Piquet, as pessoas que conhecem o Piquet há muito tempo falam, cara, o Piquet, e são amigos pessoais, próximos, assim, eu falo, cara, o Piquet, ele é um cara super gente boa, ele não... ele não gosta, ele não tem aquele quê de fazer a média com a mídia, etc. Ele fala o que der na telha mesmo e sempre foi assim e sempre pagou o preço. Você conheceu o Piquet? Eu não conheci o Piquet, não, mas eu conheço... Algum filho dele, porque tem 200 filhos na Fórmula 1 também. Tem o Fórmula 1, correndo. Tem o Nelson lá que corre com a gente lá na Stock. A Stock Car é um circo, né? Hoje em dia é uma grande empresa que tem várias categorias e é uma das empresas que você tem que dar os louros para ela, que está trazendo a Fórmula de volta para o Brasil. Fórmula 4 está debaixo do guarda-chuva da Stock Car. Porque um dos motivos que a gente estava falando agora é que não tem piloto na Fórmula 1, que é difícil ter um piloto brasileiro na Fórmula 1, porque antigamente o cara saía do kart, ia para Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, Fórmula 3... Tinha uma sequência, né? E ia para fora e corria de algum outro tipo de fórmula. Ou já fazia 2 fórmulas aqui e ia para fora, ou já entrava no carro de fórmula aqui e ia para fora fazer outra fórmula. Há pouco tempo atrás, não tinha fórmula. Antes da fórmula em nível mundial. Tem a Fórmula Delta, tem os campeonatos menores, mas não tinha um campeonato nacional de Fórmula com carros que correm aqui e correm lá, e a Vicar trouxe de volta a Fórmula 4. E você pegar um menino do kart no Brasil e falar assim, agora você gastava tanto aqui no kart, que não é barato, é caro. Tem gente gastando 500, 600 mil reais com menino por ano no kart, tranquilamente, até mais, para fazer os campeonatos nacionais e os regionais.
E agora você vai lá para fora e consegue patrocínio daqui do Brasil para correr na Europa num campeonato pequeno de Fórmula. Não consegue, e é caro. Agora, com a Fórmula 4 aqui, você já vai falar assim, não, esses daqui são bons, já tem um patrocínio aqui, já vem uma empresa maior, já olha aqui, agora vão levar lá para fora, vão já chegar no Fórmula 3 em vez de chegar no Fórmula 4 já. Então, talvez isso daí vai fomentar nos 4, 5 anos várias pessoas na porta da Fórmula 1 ali brigando para entrar brasileiros. O próximo que talvez entre é o Enzo Fittipaldi, que está indo muito bem na Fórmula 2, né? E ele é um piloto Red Bull. Então, tem grana. Tem a empresa é grande, apoio. Né? Apoio ele tem. Uhum. Na academia, né? Hoje em dia, se você está numa academia dessa, é importantíssimo. A academia, ela vai puxando. A própria Red Bull, os pilotos da academia da categoria de base, com exceção do Pérez, são os pilotos que estão pilotando os carros hoje das duas equipes, da AlphaTauri e da Red Bull. Eu acho que não sei se a própria Mercedes ou a McLaren tem uma academia de onde saiu quase todos. Lewis, né? A Ferrari tem, a McLaren tem, a Force India tinha, não sei se tem, a Williams tem. Elas têm a formação de pilotos. A formação de pilotos e é um negócio, né? Todo negócio tem que dar lucro e no caso das categorias menores, além de você dar lucro, você vai acompanhando quem você acha que vai dar o retorno lá na frente. Você acha que se você tivesse condição lá com 15 anos, quando você deu aquela parada, de continuar seguindo, você poderia... Quem sabe? Nunca vou chegar na Fórmula 1? Não, com 15 anos na Fórmula 1 não. Não com 15 anos, mas se em vez de ter parado lá quando você tinha 15, 16, 17 anos, porque não tinha mais para onde continuar. Não tinha. Se você tivesse condição, você acha que daria para ter chegado na Fórmula 1? Difícil, viu? Difícil de falar. Mas eu acho que eu ia mirar em outra coisa. Porque você não ia mirar na Fórmula 1? Eu comecei tarde, né? Eu competi federado mesmo, eu comecei tarde. Eu comecei com 14, 15 anos. Isso aí já é um pouco tarde. Você pode, fenômeno, o cara explodiu no kart, mas é uma época que você já está quase terminando o kart. Então o Bruno Senna chegou na Fórmula 1 e começou com 18 anos a correr. Então tem algumas exceções da regra, mas a regra é você começar com 10 anos, 8 anos e aí chegaram com 15, 16 já está aí com Fórmula 4, um Fórmula menor. A exceção dele foi hoje em dia, muita gente nem mira mais a Fórmula 1, mira um Stock Car. Pro Series, que é um puta campeonato, desculpa o palavreado. Tranquilo. E é onde está a safra de pilotos profissionais do Brasil, tá lá. Não, ok, você está falando racionalmente. Racionalmente. Mas aí... Como garoto, lógico claro, que eu queria ir para a Fórmula 1. Pensando hoje, depois de mais idade, a resposta é essa. Mas como garoto, eu não queria ir para a Fórmula 1. Você já pensou assim, se eu tivesse lá... Se eu estivesse lá, ia ser muito bom, né? Mas... Você já dirigiu um carro de Fórmula 1? Não, o máximo de Fórmula que eu dirigi foi a Fórmula 3. Fórmula 3 é um carrinho bem... Fórmula 3 é o antes, imediatamente antes da Fórmula 1. Fórmula 2, Fórmula 3, né? Era GP2, Fórmula 2, era Fórmula 3000, virou GP2 e agora Fórmula 2. Na verdade era Fórmula 2, virou Fórmula 3000, GP2 e Fórmula 2. Mas antes dele tem o Fórmula 3. O que muda é o tamanho do carro em si, pressão aerodinâmica, enquanto o Fórmula 2 tem muito mais pressão aerodinâmica que o Fórmula 3 e potência. Mas o comportamento é bem parecido. Obviamente você quer dirigir um Fórmula 1 um dia. Hoje em dia você consegue, é só você ter dinheiro e pagar. Vai juntando uma grana aí, pô. Dá pra ir, você alugar os carros de temporadas antigas aí, tem espalhado por aí, tem bastante. Nos Estados Unidos tem muito isso, autódromos particulares que os caras alugam. Aluga e põe NASCAR pra andar, põe alguns carros de Fórmula Indy antigo. Você consegue comprar um carro de Fórmula 1 hoje, você sendo particular. Você não vai ter lá o powertrain, talvez, o motor que era usado na época, você tem que substituir por alguma outra coisa parecida, mas você consegue comprar chassis aí. Os motores são bem perecíveis também, né? Eles são bem datados também. Os motores da época é bem difícil você achar um motor, por exemplo, da Ferrari, se você não tiver dentro de um programa da Ferrari. A Ferrari tem um programa chamado Cliente, que eles têm os carros antigos de Fórmula 1 e você compra o carro, mas você não leva para casa. Eles ficam dando manutenção lá. Fica lá na Ferrari. Fala, vai ter um treino
Mugello. Aí você vai aí você fala, não vou. Aí você vai lá e paga Dá pra fazer pra isso andar aí, no seu não é carro. Dá, mas aí é pra gentleman, né? Pra super empresários Quanto é aí. que custa um negócio desse? Ah, é caro. Caro pra caramba, É né? muito caro. Não tem a mínima ideia. Mas você hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma empresa que quando eu fui andar em Monza, eu fui fazer lá. Você andou em Monza? Mandar amadoramente. Tinha uma empresa lá que tinha vários carros para alugar de Fórmula 3000, inclusive o Fórmula 1 do Rio, quando ele foi para. A última equipe que do Rio correu. Aliás, a primeira equipe que o Rio correu depois da Williams foi a. Não sei se foi a Tyrrell ou a Ligier, que era o último ano dela também, um Parmalat, branco e azul. Tá lá para alugar. Não é, eu acho que é 5 mil euros, precisa dar 10 Como é que voltas. você foi pra lá? Como é que foi essa história? Pra Monza? Não, era uma viagem de passeio, aí a gente achou uma empresa que fechou o autódromo para fazer track day e eu fui fazer um track day lá. Qual carro que você dirigiu? Eu dirigi uma Ferrari e uma Lamborghini. Não deu vontade de pagar uma grana pra dirigir um F1, não? Eu não sabia nem que tinha. Quando eu cheguei mesmo? lá que eu descobri. Mas aí não dava pra você fazer na hora? Não dava. Você tem que fazer eles pegam você durante a semana, põem você num carro de Fórmula 3, mesmo você tendo carteira e etc de piloto, eles querem que você ande e prove que você não vai bater o carro de Fórmula 1, porque depois pra você pagar... Não paga, né? Não Um negócio paga, desse não tem preço, né? Até porque é carro antigo para peça de reposição, você mais. tem que ir buscar e escavar e não existe mais. É. A equipe que não existe mais também. Então, você tem que fazer meio que um programinha assim de treinamento nos outros fórmulas menores, depois vai para Fórmula, aí você entra no Fórmula 1 e anda. Mas não é difícil, é só você querer fazer e ir lá e faz. Qual a sensação de você dirigir em Monza? Pegar uma Ferrari e dirigir em Monza, por exemplo? Monza é uma pista de altíssima velocidade, né? Então você tem... o desenvolvimento da velocidade lá é diferente das pistas do Brasil, que são mais curtas. A mais longa no Brasil é Curvelo, tem 5 km, mas as retas não são tão longas. Então é uma sensação legal, porque você tem principalmente a curva que entra na reta do box a zero, aquilo lá é uma loucura. Né? Eu imagino que para você seja até melhor, porque você é corredor, pô. Você sabe fazer, você sabe como tirar o máximo do carro, né? E você vai tirar o máximo de um carro que é um carro sensacional, uma Ferrari, uma Lamborghini. Mas o treino, você botar um treino de carro é uma coisa, a corrida é outra, e o carro de track day são carros, mesmo que for carros super esportivos, eles não são igual aos carros de corrida. É diferente, é um carro de rua. Né? A gente fez um carro de track day, que tinha uma preparaçãozinha para pista lá, mas o pneu era de rua, a suspensão era um pouquinho melhor. Te decepcionou então lá? Ferrari é porcaria. Não é ótimo carro, mas como você tá, porque o carro de corrida ele é espartano. Você senta no carro de corrida, você fala assim, pô, mas isso aqui é horroroso. Do lado de fora todo mundo desconfortável. Todo mundo que vai para o autódromo comigo pela primeira vez fala, não, eu vou lá sentar, quero ver como é que é. Aí eu levo no Stock Car, por exemplo, lá na Sirius. Você vê aquele para-brisa gigante, né? É um cruze, a bolha do cruze do nosso carro. O para-brisa dele é desse tamanho. A altura do para-brisa é isso aqui, ó. O que você vê é dessa altura aqui. Se você botar o palmo, não dá um palmo, bate aqui. Então você fala, aí o cara senta e já senta no banco de trás, porque o motor entra para dentro do carro. O motor está montado atrás do eixo traseiro. Aí você fala assim, pô, mas isso aqui é horroroso. Quem consegue ficar aqui dentro? Fio aparecendo, botão. Porque todo carro de corrida é isso. Porque você quer a máxima sensação do carro e o menor peso possível. Então você vai botar a suspensão mais eficiente, é menos confortável. Você vai tirar toda a parte de revestimento acústico, vai ficar barulhento. Vai ficar quente, vai ficar... Então, você está no carro desse, você consegue... Você está sabendo que você está no máximo que aquele tipo de projeto pode te dar para te entregar na pista. O carro de rua é um carro que tem outras preocupações. Você vai preocupar com a segurança, conforto. O grip não é tão grande porque o pneu é de rua, o pneu slick é outra coisa. Então é legal, mas... Eu preferia, resumindo, eu preferia estar numa Fórmula 3 lá, que é bem mais barato que uma Ferrari, do que na Ferrari andando em Monza. Mas é bem mais barato que uma Ferrari? A Fórmula 3 é. É? Numa Ferrari de rua? É bem mais barato? Bem mais barato. Quanto é que custa um Fórmula 3 comparado com hoje em dia, usado, se você comprar um Fórmula 3 descomissionado, você hoje em dia paga 300 mil reais.
E a Ferrari você não vai pagar menos de 1 milhão, né? 1 milhão, se você achar... Menos de 1 milhão a antiga, né? A antiga. Com 8, 9 anos de uso. Isso aí, não acho nem tem. Eu acho que é de 1 milhão pra lá. Eu fiz a gente bateu um papo aqui com o André Portugal, que ele vende esses carros. De vez em quando ele tem o Instagram dele. André é amigo nosso. Então é amigo de todo mundo, né? André é vendedor, pô. Aí ele de vez em quando coloca lá e, assim, a maior curiosidade pra quem gosta, acha legal, não sei o que, você vê, a primeira coisa que você vê é o preço, né? É tudo aí, 1,5 milhão, 2 milhões, Isso. 5 milhões, 6 milhões, 5 milhões e meio. O Fórmula 3, tem alguns da Laras que vieram, os últimos que vieram para o Brasil, acho que são 2008. Você consegue comprar por isso e é um carro muito rápido, né? Então, se você falar assim, vou botar uma Ferrari dessa em Interlagos, vai virar 1,50, 1,55 lá em Interlagos. O Fórmula 3 virou 1,32, 1,33. Que é bastante coisa, coisa. 20 segundos ou mais de diferença. Então, se você dar um pneuzinho nele, só que é um outro bicho, é muito mais difícil de controlar, é muito mais difícil de extrair o tempo do carro, você tem que acreditar na aerodinâmica, tem curva lá que se você estiver lento você não faz, só faz se estiver rápido, porque tem pressão aerodinâmica, então são coisas... Isso pro piloto não é mais legal? O quê? Essa coisa de ser mais difícil. Mais legal, com certeza. Só que são carros... A gente está falando de Fórmula, né? A Fórmula é um tipo de carro específico que tem muita pressão aerodinâmica, muito pouco peso. Então você tem às vezes você não tem nem tanta velocidade de reta quanto você tem de contorno de curva. Então um tipo de pilotagem mais parecido com o do kart 2 tempos. Você tem que se jogar na curva, você tem que acreditar. O carro, a resposta do volante tem que ser mais rápida, e etc. Você tem que acreditar, você ir partir igual um maluco na curva, né? Você tem que acreditar, quer dizer que fala assim... acreditar em quem? Deus me ajuda, pelo amor de Deus. Quando a gente fala que ele está tô fazendo 170, fala, não, mas ali tem que fazer 200, a gente tem que acreditar que faz. A curva 200. É isso que a gente fala, não, acredita que faz. Bom, falando disso aí, você comprou um carro de Fórmula 3, falou, vou curtir no final de semana. Aí traz para Vitória, traz para o Espírito Santo. Aí você tá enrolado. Aí você não curte, né? Porque não tem pista. Não tem pista. Isso aqui é um déficit aqui no estado que a gente precisava resolver. Mas você acha que cabe uma pista de... Cabe, porque o Capixaba sempre gostou. O Capixaba sempre lotou a corrida de rua que tinha em Vitória, né? Sempre prestigiou o BKR e o Barródromo quando tinha lá na Serra. O kart, ele tem um dos maiores grids. O kart é o seguinte, o kart é um esporte interessante, mas não é muito democrático. Então é caro. Então o que o pessoal fez aqui? Eles investiram no 4 tempos, que é um kart que tem uma manutenção mais barata. É um pouco mais acessível. E o que aconteceu? É um dos maiores grids do Brasil de kart. Então, isso você está falando do Cartódromo Internacional da Serra lá. Aí você vê a própria pista que tem na Norte-Sul ali, o Fãs de Kart, sempre está lotado, sempre tem gente lá andando, que é o kart de aluguel, né? Então aqui tem sim a demanda reprimida, eu acho. Tem para fazer corrida, tanto de rua quanto de que seja em uma área como um aeroporto ou outra coisa, quanto fazer um autódromo. Só que o autódromo tem que ter 3 pilares, né? Que é a proximidade, para você poder não estar tão longe, não demorar muito tempo para chegar e etc. Ter uma vocação num lugar que comporte outros tipos de eventos. E tipo show, festival, essas coisas, e você ter uma boa administração para você conseguir trazer as corridas. Não adianta você ter um autódromo que você não consiga fazer uma boa negociação com as grandes campeonatos, para você não trazer os campeonatos principais, que é o Stock Car, que é o principal, o Endurance, a própria Fórmula Truck, que é botar os caminhões de 1000 cavalos, andar, todo mundo quer ver, enche onde for enche, né? Enche o autódromo e rentabilizar, às vezes, com uma pista de arrancada. Tem um autódromo do Sul, Velopark, que o principal negócio dele é a arrancada. Ele tem um cartódromo grande dentro, mas a arrancada, ela todo mês tem bastante gente lá, todo mês tem campeonato,
e é uma coisa que viabiliza, às vezes, a falta de uma corrida naquele meio de alguma categoria grande de Ocupa nacional. o espaço Ocupa sempre, o espaço, e sempre tem gente dentro, sempre tem. É uma das principais pistas de arrancadas do Brasil, e é muito mais barato que fazer um autódromo, mas compõe junto com um autódromo. Hoje em dia, um autódromo, para ser rentável, você não pode fazer um autódromo muito grande, porque vai ficar muito caro a manutenção. Um autódromo de 3,5 km é razoável. E você estando numa região não tão próxima, que fique muito caro e inviabiliza o retorno do terreno, mas também não tão longe que você consiga fazer eventos com empresas, com a própria empresa concessionária que queira lá levar os clientes para fazer um teste nos carros, drive, né? fazer outras coisas, competição. Em São Paulo tem muita competição de ciclismo, corrida, tem o Lollapalooza que acontece lá dentro, então é um lugar de eventos, né? Mas você acha que tem esse movimento para acontecer aqui no estado ou não tem? Ou você acha que é incipiente? Você acha que isso não sai do papel? Eu acho que tem vontade. Eu acho que tem que juntar a vontade política com o movimento empresarial, né? Eu acho que os dois começou a ter de novo. Vai ter agora o Speed Festival agora em julho, dia 29, já é a segunda edição com essa nova administração. É um sucesso o evento, vem carro de fora, que é a corrida de 800 metros. Uhum. Tem a Timbó Race. Vai ser aonde? Vai ser no aeroporto de Guarapari. Uhum. Sempre tem a Timbó Race, que é um campeonato de arrancada, que é uma pista que em Cachoeiro, que sempre vão carros caros, tá vindo gente de fora. E tem um movimento aí dos empresários que querem trazer, que querem fazer acontecer alguma coisa relativa ao automobilismo. Tem esses dois aí, porque é onde a gente tem para fazer hoje em dia, que é a pista do aeroporto e o Timbó, mas uma composição ideal seria juntar, fazer como fizeram em Brasília. O autódromo de Brasília estava desativado e agora tem um banco que arrendou lá. O BRB, né? O BRB, vários anos lá, décadas, eu acho que vão ser 50 anos de contrato para ele explorar o autódromo, que é um autódromo que está dentro da cidade, está perto do Mané Garrincha ali vai ter shows, vai ter outras coisas lá dentro. Acho que esse é o caminho que os autódromos hoje em dia vão seguir. Mas você acha que é possível acontecer isso no Espírito Santo? Você acha que pode ter um movimento nesse sentido? Você acha que a iniciativa privada compraria uma ideia dessa aqui? Compra. Acho que compra. Porque o projeto, um business plan bem feito, com pé e cabeça, com rentabilidade, com prazo de payback, com interesse político, porque você fazer um autódromo também não é tão simples, as aprovações ambientais, etc. Então você tem que ter um apoio, às vezes fazer uma cidade que acolha mais a ideia, né? Uma cidade que fala, não, uma coisa como essa vai trazer divisa para o Estado, por exemplo. Fórmula 1 traz mesmo? Traz. A Fórmula 1 ela multiplica por 10 o que ela gasta, a prefeitura. A prefeitura lá, os números em São Paulo. Põe milhões, pega bilhões. Então tem retorno. Tem retorno. Todos os lugares que a Stock Car vai tem retorno, porque a Cascavel, semana retrasada, teve corrida de Stock Car, a cidade para ver. A notícia dia e noite é falar, a lotação máxima dos hotéis na cidade menor, a cidade deve ter 250, 300 mil habitantes, mas lotação máxima de hotel, a caravana da Stock Car é muito grande, então o pessoal vai consumir lá, vai trazer mídia para o turismo de Cascavel. Imagina aqui no estado, que é beira de mar, tem esse montão de coisa que a gente é um estado do Sudeste que é o menos conhecido. Então você trazer uma corrida para cá vai botar o Espírito Santo, vai ajudar a botar o Espírito Santo no mapa do turismo também. Uhum. Então o retorno indireto é muito grande. Você está começando na Stock Car agora, né? Isso. Você está na categoria de acesso. Isso. Quais são os seus planos para a Stock Car? A Stock Car é um carro que eu preciso ainda me adaptar melhor a ele. A gente teve um bom pace em Tarumã, a penúltima corrida. Na corrida passada tivemos alguns problemas, e aí agora já estamos na metade do campeonato. Metade do campeonato para frente, já começamos a discutir o que vai acontecer para o ano que vem, se é a continuidade na Series ou vai ter uma mudança de planos aí, porque hoje em dia tem uma mudança muito grande, muito importante acontecendo na Stock. Vai mudar o chassi, vai mudar o motor, os carros vão mudar totalmente para o ano que vem. Então a gente está esperando uma definição melhor para ver o que a gente vai fazer.
A Stock Series esse ano ela tem uma vantagem, trouxe uma premiação de 2,5 milhões para o campeão, que é justamente mais ou menos o preço, o custo de uma temporada na Pro Series no ano seguinte. Dá para ser campeão ainda, não? Dá, mas está complicado. Por que acontece? Você precisa vestir o carro lá. Então você precisa entender bem o carro. Quem está na frente no campeonato? O Zezinho, que é da minha equipe, que já tem 4 anos de categoria e foi vice-campeão ano passado. O Robi, que já foi campeão, tem 5 anos de categoria, não sei, que voltou para a categoria por causa da premiação. O Rimbano, que já foi campeão, que também tem uns 5, 6 anos de categoria, então é complicado. Então a gente tá brigando esse ano mesmo pelo campeonato dos estreantes, que eu falo os rookies, né? Que é o campeonato dos você rookies tá lá. entre eles. Tô entre eles. Apesar de já estar velho, já tô estreante. A gente tá lá, tem gente, a Stock é democrática, tem menino de 16 anos até meninas correndo. Tem meninas tem correndo 2, também? tem a Bruna e tem a Kaká. Aí tem gente de 30, tem eu com 40, tem gente que só correu de tração dianteira, gente que vem de Fórmula, então é bem democrático, porque é a principal categoria, todo mundo quer chegar na Stock e ficar na Stock. Você acha que dá para dar continuidade? Você acha que você está contando com o ano que vem? Estou contando com o ano que vem. E aí você continua na Series ou de repente sobe para Pro? A gente precisa saber o que vai acontecer para poder decidir, porque a gente não tem... Para você fazer um projeto para um campeonato como o da Stock Car, você precisa ter já uma ideia de custos. E não é só eu, né? Tem bastante gente que está ali, que já tem os patrocinadores, mas ninguém sabe o que vai acontecer realmente, porque ainda tem essa coisa da mudança do carro, vai mudar algumas regras de equipe, Isso deve impactar no custo que as equipes vão ter para montar os carros e tal. O campeonato de Stock Car não é barato. Então você está falando de 2,5 milhões, é um campeonato seco ali para você correr uma 2,5 milhões por temporada por piloto. Por piloto. Aí você vai, na Pro Series, você vai fazer um campeonato que vai precisar de um complemento, provavelmente, porque você vai ter a pancada, você vai ter que trocar peça, vai ter treino. Não treino com o carro do Stock Car, não treina, né? Você não pode treinar, só fim de semana de corrida. Então quem está chegando vai sentar no carro do Stock Car e vai andar. E como é que você faz para treinar? Vai mentalizar só? Você tem lá o simulador? Eu tenho um simulador em casa. Que é aquele simulador todo cheio de não sei o que, caro pra caramba. Isso aí, porque ele tem que replicar. O problema do simulador é que ele não tem força G. Então você não consegue treinar isso, porque principalmente o pessoal que começou já sem simulador, você tem a mudança da força G, você consegue consertar o carro, falar, ele está freando demais, está freando de menos, eu vou jogar freio para frente, freio para trás. Então você tem que reaprender a pilotar no simulador para transferir isso para o carro. Então o que você faz no simulador, você consegue se familiarizar mais com o tipo de acerto talvez que vai acontecer naquela pista, familiarizar com a pista, ficar próximo, mas principalmente ter o investimento no simulador é para você ter um feedback de volante e de pedal, por isso que é caro, porque esses volantes e esses pedais são caros, do que vai acontecer se você fizer alguma coisa diferente no carro e aí você aprende isso e fica um feedback daquela pista. Por exemplo, Tarumã tem Cascavel, tem um curvão, um bacião lá que o volante se você tiver um volante que não te transmita mais ou menos uma simulação próxima do que acontece lá, você vai falar, aqui, aí você chega na hora e fala, não, aqui tem uma pressão no volante muito maior porque é uma curva de raio longo e de alta velocidade, etc. Você investe nisso. E no kart, você treina no kart. Fora isso, você vai achar um Stock Car de gerações antigas, que não pode ser muito próximo do que está acontecendo hoje, lá. É regra isso, é norma. É norma. E vai sentar no carro e vai treinar em alguma pista. Eu fiz isso em Tarumã, um estoque descomissionado já, de gerações passadas, que não corre mais, que não tem nada a ver com outro motor, uma caixa de marcha diferente. E a gente vai para a pista para treinar e faz esses treinos assim. Ou outro carro, para você sentar na pista e entender a pista, às vezes, trazer de volta. Tarumã é uma pista que a última vez que eu andei lá foi em 2020, então eu fui para lá porque Cascavel também, a gente foi para lá para lembrar como é que era as tomadas, teve reforma, às vezes muda asfalto, muda alguma coisa. Você consegue colocar esses circuitos no simulador? Tem um programa que você tem todos os circuitos do Brasil, tem o Stock Car, tem os protótipos, tem tudo. Ele usa o logaritmo
de programas de fora, mas com os circuitos daqui, aí eles mexem os parâmetros lá e fazem bem próximo do que é real. 2 milhões de reais para correr não é pouca coisa, né? 2 milhões e meio, e eu vou te falar que é apertado. Não é barato, né? É apertado. E você tem patrocinadores? Como é que são os seus patrocinadores? Como é que eles estão com você? Como é que eles te ajudam? Como é que você dá retorno para eles? Aqui a gente tem na Endurance, a gente tem 3 patrocinadores, que são a Placas do Brasil, a Nova Forma e a Locatelli Supermercados, que é uma rede de supermercados aqui do estado do interior. O retorno é sempre em mídia, em presença de mídia, em tempo de TV. Se você multiplicar aí quanto que custa 1 minuto de TV em rede nacional, você faz até fazer uma métrica para entregar para eles. Tem um estudo antigo, não sei te precisar de qual ano, e também não sei te precisar exatamente qual foi a consultoria, se foi KPMG, Price, que fez um multiplicador do tempo de estoque. Para cada R$1 investido, retornava 10, 11, 12 reais em valor de mídia, tanto em mídia específica de 10 esporte. Vezes, 12 vezes mais. Porque tem muita rede nacional, TV aberta ou mesmo TV a cabo, então você tem esse retorno, sua imagem está lá. A primeira corrida de estoque, são 3 corridas no fim de semana da Stock Series, a gente ficou 6 minutos na TV em rede nacional. Só o meu carro aparecendo. Então isso aí você tem um multiplicador interessantíssimo, e isso gera lead aqui no estado. E com rede social você consegue aproveitar em rede social? Consegue aproveitar bastante. Você tem esse trabalho, você aproveita para você? A gente tem uma equipezinha que trabalha junto com a gente na rede social, né? Então faz conteúdo e manda e faz junto com as empresas, e a gente faz até a comunicação interna das empresas, porque você tem um veículo, um veículo de comunicação. Você botar um carro com a sua marca do lado, você até com um colaborador você se comunica melhor. Então você tem muita gente levando, por exemplo, a gente tem um plano de trazer os carros para cá, para o estado, para expor. Mas dá para dar uma voltinha, não? Não, aí não consigo. Quem sabe no Speed Festival a gente não põe um protótipo lá para andar. E Speed Festival você é o embaixador, né? Eu estou ajudando porque aqui no estado é o seguinte, como a gente não tem um autódromo e tem muita gente querendo fazer as coisas, e se a gente não se unir agora, a gente nunca vai ter um autódromo, nunca vai ter uma volta numa corrida. Então, o que as pessoas me chamam hoje para fazer, porque a gente conseguiu estar em categoria nacional, eu vou. Eu nem pergunto 2 vezes. Falar, não, vem aqui ajudar aqui no cartódromo, aqui é um negócio, o pessoal... É só chamar que eu vou, porque para mim é também importante. Eu não ganho nada com isso, eu só vou ganhar exposição. Se tiver uma corrida da Endurance ou da Stock ou de qualquer outra coisa aqui, para mim vai ser excelente. O pessoal vai ter mais atenção para o estado. Eu ganho indiretamente porque é meu esporte. Então, e todo mundo que gosta do automobilismo ganha também. Então, o Speed Festival eu acho que é o principal evento de carros hoje no estado. É um quilômetro lançado, né? Você vai fazer 800 metros. Então tem alguns campeonatos dentro dos 800 metros. Quem faz a arrancada mais rápido no quarto de milha, 200 metros, e quem passa mais rápido no final dos 800 metros. E tem as categorias de carro também, não? Tem algumas categorias de carro, mas tem bem, assim, vamos dizer, eclético. Ano passado eu participei e estava com um carro elétrico. Tem carro elétrico lá esportivo, 600 e poucos cavalos, e tinha carro lá carburado, de 900 cavalos, preparado, e tinha carro original, que é o super carro, que veio e andou bem. Legal. Entendeu? Então... quanto tempo esse evento vai ser de quanto tempo? Vai durar quanto tempo? É um sábado no dia 29 de julho, agora lá no aeroporto. A mídia já está rodando. Já está rodando. E aí, então vai ter um monte de coisa, né? Quem for lá, é um dia... Tem a estrutura legal, tem comida, tem bebida, tem exposição de carros, tem aqueles super carros que sempre estão sendo expostos, os carros antigos, os carros novos, Ferrari, McLaren. Quem gosta de automobilismo e carro é o principal evento do estado. Legal. Então é bem legal aí para a gente que está envolvido nisso. Voltando lá você falou da Endurance, que você tem 3 patrocinadores. Isso. E na Stock Series? Stock é a Celor.
Todos eles com apoio do projeto incentivado da Lei de Incentivo ao Esporte, né? Uhum. Então, isso aí também é importantíssimo. O pessoal fala, pô, mas a Lei de Incentivo ao Esporte, para fomentar o esporte, por que é importante? Porque você não tiver, por exemplo, se você não tiver alguém para você seguir, o pessoal que dá base não vai. O pessoal não via, sei lá, quer chegar em uma categoria maior de automobilismo. Se você não tiver um representante no estado carregando a bandeira, você perde o interesse no próprio esporte no estado, fica ruim. E a Lei de Incentivo de Esporte traz isso. Ela desperta facilita para as empresas começarem a investir, e aí você consegue tirar da inércia alguns projetos. Uhum. Então, e como é que está esse ambiente aqui no estado? Você acha que tem novos pilotos surgindo? Você acha que tem possibilidades para novos pilotos? Você acha que há possibilidade de buscar novas empresas patrocinarem? Tem bastante o horizonte hoje em dia, talvez no médio prazo aqui no estado, é bem promissor, porque tem uma leva de kartista aí que está indo bem. Tá ganhando corrida fora, ganhou corrida no estado. Tem o Bonadiman, que ganhou corrida lá nos Estados Unidos. Tem profissionais do automobilismo. O Caio Cunha Miguel, que é um engenheiro, ex-kartista, excelente kartista. O Caio é um exemplo claro do que a falta de apoio no esporte faz. O Caio era um kartista excelente, excepcional quando garoto. Ele é novo, ele tem 23, 24 anos. Eu trouxe ele para o projeto da Stock Car. Hoje em dia ele é engenheiro telemetrista de kart, é bem disputado. Os principais pilotos do Brasil hoje, alguns deles estão com ele. A molecada lá, desde o cadetinho lá, do mirim, do 7, até o júnior maior, com uns 14, 13, 14 anos, que é na porta da elite do kart ali, buscam ele. E ele em si foi um ótimo kartista. Ele correu o Campeonato Mineiro com o Sérgio Sete Câmara, que chegou na Fórmula 2, foi pilotagem da Fórmula 1 e ganhou o campeonato lá. Então, bateu roda com eles, bateu roda com os caras principais, mas não teve o apoio para seguir para um degrau acima, que seria um Fórmula. E hoje em dia ele é um cara que é do estado, é reconhecido nacionalmente. Os pilotos dele estão ganhando campeonato nacional, aí, regional. E aqui no estado já tem uma molecada que vai dar trabalho. No médio prazo aí, eu acho que tem piloto na Fórmula 4 andando bem na frente e com possibilidade de ir embora. Legal. Qual foi sua melhor corrida? Você tem lembrança? Como é que foi isso? A melhor corrida, eu gosto de falar da de Interlagos, né? Porque você ganhar Interlagos é legal. Você ganhou Interlagos? Como é que foi? Interlagos a gente tava com o carro com problema no fim de semana inteiro. Quinta-feira, sexta-feira. Espera um pouquinho, o que foi, menina? Eu? Pra cá? Quinta-feira, sexta-feira. Até no sábado de manhã, no warm-up, foi quando a gente fez o warm-up que a gente falou, não, agora beleza, o carro tá na mão. Sim, melhorou. E aí foi um fim de semana que a gente falou, pô, vai ser um daqueles fins de semana que nada vai dar certo. E deu tudo certo, porque na corrida a gente ralou, batemos o carro, eu bati no BMW, uma disputa de posição. Nossa, mas foi só um toquezinho, só uma raladinha. E aí, você tava com qual carro? Eu tava com um protótipo MRX na época. Protótipo bem mais leve, cabeça para fora, não tinha para-brisa, capacete exposto. E aí você pode qualquer coisa vai na sua cabeça e pronto, né? Tem um ralo, né? Então resolve. Então não tem. Beleza. Esses protótipos eles são complicados porque eles são muito baixos. E aí às vezes você está com um GT, que o GT é mais alto, ele nem te vê. Você vai passar, porque você vai passar ele uma hora, os GTs. Aí você vai põe do lado, o cara não te vê, aconteceu isso com uma BM lá. E no final da prova deu certo, a gente ganhou Interlagos, e ganhar Interlagos é legal. O downside é que não tinha público, tava era endurance, né? Saindo da pandemia. Aí essa prova foi bem legal. Legal. E a prova mais maluca que você correu já? As provas mais malucas que eu corro ainda não é no campeonato, são as 1000 milhas. Porque a 1000 milhas hoje em dia, a 1000 milhas é a prova mais tradicional no automobilismo brasileiro. Esse ano a gente fez pódio lá, a gente chegou de todos. São 60 carros correndo,
Só que antigamente você tinha poucas classes correndo mais ou menos parecidas. Hoje é meio open bar. Então você tem um monte de tipo de carro diferente. Você tem os protótipos P1, que é o que ocorre na Endurance, que são os carros mais rápidos da América Latina hoje. Qual é a característica dele? São carros muito leves, 900 e poucos quilos e com até 700, 750 cavalos. Esses carros são muito rápidos, para você ter ideia. Em Interlagos, eles viram 1 minuto e 26 segundos e cravado, zero. A Porsche Cup vira 1 minuto e 38, 39, que são os Porsche de corrida. Fórmula 2, na época que veio para cá, a última vez que veio para cá era GP2 ainda, virou meio segundo mais lento que a gente. Então são carros bem rápidos mesmo. E aí você põe esses carros com carros antigos de turismo nacional da década de 90, por exemplo, que vai virar 2,20. Então a cada 3 voltas você está vendo o carro. Aí tem um Voyage. Pô, você tá Voyage. Aquele Voyage lá e você quadradão. com uma super máquina, um Porsche ali, uma Ferrari ali e um Fusca lá na frente. Bom, mas o Fusca preparado para corrida, tal, é rápido. Se você botar um carro esportivo, ele vai ser, mas é um Fusca que está virando 2 minutos. O outro está virando 2,20 e você está virando 1,30. Então, essa corrida é a corrida. Por quê? Começa meia-noite e termina meio-dia. E você vê isso de noite. Você está à noite lá correndo e de repente você vê um carro, 3 voltas depois você vê o mesmo carro. 3 voltas depois você vê o mesmo carro. Você termina a prova com 60 voltas na frente do carro que você. Mas aí também você não corre direto, né? Você vai revezando. Você divide com pelo menos 3 pilotos, que 12 horas é bastante coisa. Né? 1.000 milhas ou 12 horas, o que ia acontecer primeiro. Geralmente acaba com 11 horas e pouco, 11 horas de prova. Doideira. E aí de madrugada você não tem iluminação no autódromo, assim, se você olhar um on-board de madrugada em Interlagos, você vê ali. O que tem depois dali, você vai descobrir quando chegar lá. Quando chegar lá. Foi doideira isso, né? Então, essa corrida é mais maluca que a gente corre porque tem muitos carros diferentes categorias e diferentes velocidades. Para te ver correndo, onde é que as pessoas vão? Onde é que as pessoas conseguem te assistir correndo? Band Sports, Endurance, Band Sports, Sport TV, Stock Car. E Stock Car você falou que está na metade. Nos canais de YouTube, né? E você falou que está na metade da temporada. São 6 corridas ao todo. São 6 etapas, 18 corridas. Porque cada etapa são 3 corridas. A Stock Car faz alguns anos que ela utiliza esse formato de 2, 3 corridas no fim de semana para você primeiro, para você não deixar a corrida monótona. Então você tem, por exemplo, na Stock, as corridas de domingo, você começa larga, terminou a corrida e inverte o grid. Os 8 primeiros invertem. O 8º vira primeiro e o primeiro vira o 8º e solta o carro na sequência para a próxima corrida. Isso atrai muito mais interesse porque você vai ter muito mais ultrapassagem, muito mais estratégia, etc. Tem estratégia de pneu, estratégia de abastecimento, estratégia, estou chegando em 8º, beleza, vou ficar por aqui mesmo, vou largar em primeiro na próxima e já está com uma estratégia montada. Entendi. Planos para o futuro, para essa temporada e para o ano que vem? Essa temporada na Endurance a gente está aí com uma rodada dupla em setembro, né? A gente não está na metade do campeonato ainda. A gente estamos brigando pelo campeonato lá e com chance, brigando com chance. A gente tem um carro na Endurance que não é um carro que é um carro durável. Então é um carro que a gente deu um azar de uma pedra quebrar uma peça nossa, uma correia que custa R$50, a gente estava em terceiro, perdemos a prova. Na segunda etapa, agora passada, teve um problema na asa, temos 2 azares que não tem nada a ver com o desenvolvimento do carro. É um carro bom, de pace bom para corrida, então a gente tem chance ainda de ganhar a corrida, fazer pódios, porque a primeira coisa que tem que fazer no carro de Endurance é chegar. Então acontece muitas vezes os carros ganham uma e não conseguem chegar às 3 próximas, eles quebram, porque é 4 horas de pé embaixo, então exige muito do equipamento. Então a gente tem essa expectativa na Endurance e na Stock é brigar pelo campeonato dos rookies, morder uns pódios aí até o final do campeonato. Vai conseguir? Claro. E ano que vem, continua firme e forte na Stock? Continua. O projeto do ano que vem é continuar, estender a parceria com a Celor e continuar na Stock. A Celor é um dos principais patrocinadores da Stock institucionalmente, né?
ela é o fornecedor oficial de aço da Arcelor, tá, da Stock, está fornecendo aí o aço para fazer, desenvolvendo junto o próximo chassi, né? O chassi é de aço tubular, a gaiola do carro. Ela está trabalhando a 4 mãos junto com o pessoal de engenharia, desenvolvimento de projeto. Então ela está envolvida no estoque, bastante coisa lá dentro há muito tempo. Então a gente está carregando a bandeira dela na Ciris e a ideia é estender a parceria. E de repente conseguir novos parceiros? Está correndo atrás disso também ou não? Para estoque? É? Não, para estoque a gente está focado na Arcelor, porque a Arcelor já está lá, já é o que a gente precisa, não precisa de mais. É só estender a parceria. Legal, Hugo. Valeu, obrigado pelo papo, obrigado pela pela conversa. Oportunidade. Sucesso aí, cara. Tomara que dê tudo certo. Cuidado aí, bicho. Essas maluquices aí de sair correndo igual um doido aí. Mas isso é risco controlado. Eu nunca, é risco controlado, a 200 km por hora, fazendo a curva. Mais um pouco. Mas eu não consigo, eu gosto nem de dirigir fora de autódromo, pra você ter ideia. De cidade, eu entrego o carro pra esposa e ela se vira. Olha, então, confiança, hein? Eu treinei ela bem. Legal, Hugo, valeu, obrigado, sucesso. Obrigado pela oportunidade.